Sejam bem-vindos ao nosso curso de Pandas do Derdinê para o Help. Nesse curso, nós temos um objetivo bem claro: ensinar Pandas para engenharia de dados. Tudo que você vai aprender aqui é desde a base até os conceitos mais avançados e intermediários de como utilizar Pandas no seu dia a dia para trabalhar com engenharia de dados. Desde a parte de carregamento de dados até a transformação, extração de dados, manipulação e todas as etapas que envolvem uma engenharia, uma limpeza, um carregamento, algum tipo de tratamento em cima dos seus dados. Então, esse curso ele visa ser bem prático e bem coeso em cima dessas técnicas e habilidades que um engenheiro de dados precisa ter no dia a dia. Para facilitar os seus estudos, eu deixei aqui um repositório separado com todo o conteúdo que você precisa para fazer as aulas desse curso. Mas antes de você sair fazendo aula, copiando código, ou saindo executar qualquer tipo de código que tem aqui, eu quero que vocês se atentem um pouco à estrutura e pensem de uma forma estratégica como que você vai estudar e como que você vai colocar na prática esses conceitos que vocês vão aprender aqui, certo? Então a gente tem aqui basicamente 3 passos. Output vai ser só aonde que vai chegar os arquivos gerados, caso a gente gere algum tipo de arquivo ou documento durante a aula. As aulas, de fato, são os arquivos, os scripts, onde vai ter todo o código e explicações do código de Pandas, certo? O data são os arquivos JSON, CSV, os arquivos que a gente tem aqui que podem ter tipos de dados diferentes, variações de como que a gente faz o carregamento ou algo do tipo, beleza? E daí a gente tem o README, que é basicamente uma explicaçãozinha, uma estrutura básica de como que está dividido essas aulas, como é que está dividido os conteúdos aqui, né, que eu vou apresentar durante as próximas aulas e durante o curso. E também o requirements.txt, que é as versões mínimas que vocês precisam ter de algumas bibliotecas. A gente não vai sair utilizando todas já de cara, a gente vai utilizar o Pandas nas primeiras aulas, depois a gente vai usar o NumPy, depois a gente vai estar utilizando ali o Requests e assim por diante. Então, caso você não queira instalar todas as bibliotecas, você pode vir aqui e dar um pip install Pandas apenas quando você for fazer a importação de uma biblioteca. Então, por exemplo, aqui na primeira aula a gente vai usar o Pandas SPD. Então, você faz o pip install Pandas antes da primeira aula e daí começa a utilizar. Só na aula 2 a gente vai estar utilizando na aula 3, na verdade, a gente vai estar utilizando o NumPy. Daí sim, na aula 3 você vai lá e instala o NumPy SPD. O NumPy é SLP, né? Então, dá o pip install NumPy para conseguir fazer a importação do NumPy as NP. Então, com isso, vocês vão estar preparados para conseguir rodar as aulas, fazer a execução e tudo mais. Agora, uma dica muito importante não pegue apenas o código e saia copiando, ou até mesmo vá lá no repositório e rode esse código. Eu vou disponibilizar, vocês podem fazer isso, não tem problema nenhum, mas eu quero que vocês entendam o que cada parte desse código faz. Então, eu acho que uma parte essencial, né, aqui do curso primeiro você tem que saber Python antes de tentar aprender o Pandas. Isso é essencial, a gente tem aulas e cursos aqui sobre Python, tem conteúdos aqui mais essenciais, mais básicos. Isso daqui vocês já devem ter alguma noção que a gente tem disponível aqui dentro da nossa plataforma, com os nossos cursos e tudo mais. Até mesmo gratuitamente no YouTube a gente tem aulas de Python. Mas alguns códigos aqui que são especificamente de Pandas, tipo pd.series, pd.dataframe, até quando a gente for fazer a leitura de dados, pd.readcsv e tudo mais, esse tipo de conteúdo, eu não quero que vocês só decorem ou só saiam executando esse código. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo, por que a gente está utilizando um tipo de código na situação tal, o porquê de cada coisa. Eu vou tentar explicar tudo da melhor forma possível, mas eu quero que vocês sempre tragam uma reflexão. Se precisar, pausa a aula, volta um pouco, revisa um pouco o conteúdo e tenta entender o porquê das coisas. Porque é isso que vai te tirar do conhecimento, do zero conhecimento para um conhecimento usável, um conhecimento funcional de fato. Então, espero que vocês tenham entendido essas dicas.
com tudo pronto, a gente consegue iniciar o nosso curso de pandas e colocar a mão na massa. Como eu disse, eu separei aqui, né, todo o código das aulas, eu vou mostrar para vocês linha a linha do que está acontecendo, até para ficar mais fácil eu conseguir focar na explicação de tudo que a gente vai fazer aqui durante o curso. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui esse código 01, rodar ele aqui pra gente, e eu vou deixar a execução dele aqui. A gente não só vai rodar ele uma vez e daí depois eu vou começar a fazer a explicação do código. E enquanto ele roda, eu vou começar a falar um pouquinho, pois essa aula é a nossa primeira sobre pandas focado em engenharia de dados, e a gente vai começar focando em alguns conceitos fundamentais, né? E o nosso objetivo aqui dessa primeira aula, dessa primeira parte do curso, é entender o que o pandas é e por que ele é importante. Conhecer a estrutura básica, então a gente vai entender um pouquinho de series e do data frame, e a gente vai também aprender a criar um data frame simples e fazer algumas operações mais básicas ali de visualização com pandas. Beleza? Dito isso, agora a gente consegue entender o que ele rodou aqui e fazer meio que uma debugagem, entender um pouco do nosso código. Eu fiz aqui para fazer uma graça com vocês, eu fiz um print inicial jogando o que é pandas. Pandas, deixa eu dar um Ctrl mais para ficar melhor para vocês, mas pandas é basicamente uma biblioteca que é uma das mais importantes para a manipulação de dados em Python. Então, existem outras, com certeza, mas o Pandas é uma das mais utilizadas assim, em todo o mercado de trabalho, em várias empresas, em vários projetos. O Pandas é, sim, uma das mais utilizadas na atualidade. O nome, né, ele vem de Panel Data, ou seja, pandas. Dados estruturados multidimensionais. Então, basicamente, a definição de pandas é isso: dados estruturados multidimensionais. A gente consegue mexer com os dados dessa forma mais multidimensional, a gente consegue criar ali... Vocês vão entender esse conceito de multidimensional. A gente consegue mexer nos dados de uma forma, não só uma tabelinha, a gente consegue mexer em mais dimensões apenas do que linhas e colunas. E ele é essencial para engenharia de dados, análise de dados, ciências de dados e outras áreas correlatas, mas principalmente essas áreas voltadas para dados de fato. Até porque o nome dele é Panel Data, então painel de dados, algo nessa linha. E ele é basicamente isso, né? Ele é basicamente um gerenciador ali de painel de dados. Então vamos lá, agora a gente tem a nossa estrutura básica. Se a gente for criar aqui uma estrutura básica, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem a estrutura básica do Pandas, que ela funciona basicamente como series. Series é a nossa estrutura mais básica. Se a gente fosse pensar no corpo humano, qual que é a estrutura mais básica? São as células, né? Então, eu acho que são as células. A gente tem os átomos e tudo mais, mas basicamente as células são as coisas mais básicas que tem dentro do corpo humano. E as series são as coisas mais básicas que a gente tem dentro de um data frame, por exemplo. Óbvio, né? A gente tem os elementos que daí sim seriam os átomos, as coisas que estão dentro das células, por exemplo. Mas a gente tem as series que são as estruturas, né? Estruturas de fato mais básicas que a gente tem dentro do Pandas são as series. E as series, elas são bem fáceis de entender. É como se fosse uma espécie de lista. Para quem aí já entende um pouco de Python, vê que aqui tem uma lista e a gente consegue colocar essa lista dentro de uma series. E a gente consegue fazer um pd.series, e esse pd.series ele vira de fato uma series aqui para você, e a gente vai mostrar uma series simples. Então a series mais simples é isso daqui, onde a gente tem os valores desse lado direito e o index, né, desse lado esquerdo. Como a gente viu, a gente está usando o PD justamente porque a gente fez uma importação aqui em cima. Eu nem falei nessa aula, mas eu acabei falando acho que na aula anterior, quando eu estava explicando um pouco das dicas, do que fazer, enfim. Mas a gente dá um import pandas SPD, que é um padrão. Eu poderia só dar um import pandas assim, que ele ainda ia funcionar. Mas o SPD é um padrão usado pela comunidade, pelas empresas e tudo mais. Mas utilizando o import pandas SPD, eu posso fazer um pd.series e transformar essa minha lista aqui em uma series, em uma série de dados. E essa minha série de dados, ela vai ficar nesse formatinho aqui, que é uma série de dados que tem números, ou seja, valores inteiros no int64, que é um padrão de dados suportado aqui pelo Pandas dentro do Python.
A gente também tem uma série de dados com índices customizados. Então, aqui a gente passa os dados e ele vai definir um índice numérico, de 0 até o último elemento. Então, ele vai 0, 1, 2, 3, até o 4. Como são 5, né? O 0, 1, 2, 3, 4. Então, 4 seria o quinto elemento. No caso, se a gente quiser customizar o index, a gente consegue passar uma vírgula aqui na frente da series, né? Passa a lista de elementos, vírgula e passa o index e daí uma lista de index para a gente definir qual que vai ser o index desses valores, né? Então a gente tem aqui janeiro, fevereiro, março e abril. Então a gente consegue fazer uma series de vendas. Então aqui agora a nossa series ela vai representar vendas de meses específicos. Então 5 meses a gente vai ter ali ó, o valor de cada venda de uma forma mais agradável, né? De uma forma mais consumível, a gente pode dizer assim. A gente também tem o data frame, que é uma estrutura bidimensional. Então, se a series ela tem apenas uma linha, ou seja, ela recebe ali apenas uma dimensão, vários valores, né? Mas apenas uma dimensão, onde a gente não coloca coluna, a gente coloca índice. De fato, a gente coloca índice para definir que esse daqui é janeiro, esse aqui é fevereiro e tudo mais. Mas a gente não define coluna, a gente não define que... a gente acaba induzindo que isso daqui são valores, vendas e tudo mais. Mas a gente não diz que isso daqui é uma coluna tal. Mas no data frame a gente consegue transformar essa series, de fato, vendas, em uma coluna, por exemplo. Então, o data frame, a gente consegue criar um data frame como se fosse uma tabela no Excel ou uma planilha de fato. Então, a gente vai lá e vai criar ali dados de vendas. Então, a gente vai criar ali produto, preço e quantidade e vai passar como se fosse um dicionário com esses valores, e daí cada um desses valores, dessas chaves, vão receber uma lista para ser os valores das colunas aqui. Então, o produto, notebook, mouse, teclado. Preço, 2.500, 85, 320, 899. Quantidade, 2, 5, 3 e 1, que seriam os dados da vendas aqui. E daí a gente transforma, né? Pega esse dados venda, que é um dicionário, e dá um data frame e coloca o dados vendas aqui dentro, fazendo com que esse dicionário vire um data frame. E data frame é essa estrutura, data frame. Então, um quadro de dados é basicamente a nossa tabelinha, o nosso movimento tabular para guardar essas informações. E aqui a gente tem essa tabela trazendo os dados que a gente acabou de visualizar em cima, só que de uma forma mais tabular. A gente consegue visualizar algumas informações dessa tabela. Então, se a gente descer um pouquinho aqui, ó, informações básicas da nossa tabela, a gente tem o formato, né? Então, se a gente colocar o data frame, que o nome dele é df_vendas, que é esse daqui que a gente definiu ali em cima, colocar um ponto shape, a gente vai ver o formato dele. Ou seja, quantas linhas e colunas ele tem. Então, ele é um 4x3. 4 linhas e 3 colunas. E é exatamente isso, né? 4 linhas e 1, 2, 3 colunas. Quantidade de linhas aqui. Então, se a gente colocar um len, a gente vai ver o tamanho dele. O tamanho ele conta a quantidade de linhas. Colunas. Então, a gente faz um list df.columns. Então, a gente vai listar as colunas dele. Então, a gente vai visualizar as colunas que ele tem no formato de lista. Os tipos de dados que ele tem, a gente pode fazer um df.dtypes. Então, a gente vai ver todos os tipos de dados que estão dentro desse data frame. Visualização básica. A gente consegue fazer uma visualização básica dos nossos dados, né? Então, eu consigo ver... Quando a gente tem mais dados, é mais fácil de perceber isso. Mas eu consigo ver as primeiras linhas do nosso data frame usando o head, ou as últimas linhas do nosso data frame usando o tail. O head, ele é basicamente a cabeça, o cabeçalho. Já o tail seria as últimas linhas, o rodapé da nossa tabela, alguma coisa nessa linha, certo? Então a gente vai ver aqui ó, os primeiros elementos e aqui os últimos. Como a gente só tem 4 elementos, ele vai mostrar tudo para todos. Se a gente tivesse aqui 1000, ele apareceria do 0 ao 4, e daí apareceria lá os 5 últimos, provavelmente. Algumas informações gerais. A gente consegue trazer algumas informações gerais do tipo do nosso data frame. Então, ele é um data frame. Ele tem aqui 4 index, né?
que vão de 0 ao 3, como a gente já viu ali, vai de 0 a 3. Ele tem essas colunas, produto, preço, quantidade. As colunas elas são não nulas, né? Então todas as colunas estão preenchidas. E aqui a gente tem o tipo dela. O object ele dá uma referência ali a string, ou seja, tipo texto. E o int seria valores numéricos. Estatística descritiva, a gente consegue usar um df.describe para fazer uma espécie de estatística básica em cima dos nossos dados. Então, no lugar da gente pegar e trabalhar com uma análise pontual em cima de cada coisa, a gente coloca um ponto describe e a gente tem um resumão de todas as informações básicas, tá? A gente não vai ter uma análise muito complexa, nada tão elaborado assim. Mas a gente tem uma estatística mais básica em cima dos nossos dados usando o ponto describe. E o que ele traz? Ele traz uma contagem de algumas informações. Então, por exemplo, ele traz uma contagem do preço, a média dos preços, a variação padrão, o mínimo, e daí ele divide, né, por quartis. Então, os primeiro 25% dos valores estão nessa faixa, daí 50% que seria ali uma mediana, 75% e o máximo que seria o valor mais alto estaria aqui em cima. E a mesma coisa para a quantidade. Então a gente tem ali, quanta quantidade que tem? 4. Daí aqui a gente tem a média, o valor máximo. Então ele faz uma contagem, faz a média, chega uma estatística bem básica para a gente. Agora a gente vai trabalhar com a parte de acessar e manipular alguns dados. Primeiro, a gente precisa acessar antes de manipular eles. Então, o que a gente precisa fazer é abrir aqui no nosso data frame, né? Então, eu fiz aqui a parte 5, acessando os dados. A gente vai começar a visualizar esses dados. Então, para a gente ver uma coluna, a gente vai passar o nome do data frame, abrir e fechar colchetes e passar o nome dessa coluna aqui dentro de aspas. Então, a gente vai conseguir ver todos os valores dessa coluna. Perceba que isso aqui ficou basicamente uma series. Então, essa coluna aqui virou uma series. Se eu fosse ver o tipo dela ou alguma coisa do tipo, ele iria me mostrar que isso daqui virou uma series de fato. Então, se a gente voltar lá naquela definição que eu expliquei para vocês, uma coluna sozinha, ela é uma series. Agora, se a gente fizer uma junção de várias colunas, a gente tem um data frame. Então, é basicamente esse conceito que eu preciso que vocês entendam. Agora, se a gente quiser mostrar várias colunas, mas não quiser ver todas, a gente faz algo parecido, só que a gente passa aqui uma lista. Então, a gente abre e fecha colchetes, e dentro desses colchetes, no lugar de a gente passar o nome de uma coluna, a gente passa uma lista com o nome de todas as colunas que a gente quer ver. Inclusive, poderia ser o nome de todas as colunas disponíveis, que daí seria igual a gente passar isso daqui, que daí mostra tudo. Ou se a gente passar aqui, ele vai mostrar apenas essas duas colunas e não todas igual a gente estava vendo anteriormente. Se a gente quiser ver apenas a primeira linha, mostrando apenas os valores da primeira linha aqui, eu posso passar um df vendas, né, ponto iloc. Esse iloc 0, ele vai mostrar o índice, né? Então ele vai mostrar os valores no índice 0. Então, se eu mudar aqui o índice para 1, 2, 3, ele vai mostrar os valores no índice que eu passar referente ali para esse data frame. Então, ele trouxe aqui para mim os valores da primeira linha: notebook, preço, quantidade, tarará. Primeira linha, primeira coluna e da coluna produto, né, no caso. Então, eu posso passar aqui os dados de produto da primeira linha, basicamente. Então, eu estou pegando o valor de produto. Então, eu posso passar um def vendas, dar um iloc, né, para pegar a primeira linha, e daí depois passar produto para pegar o valor de produto. Então, ele vai pegar apenas o valor de produto da primeira linha aqui. Agora sim, a gente consegue fazer algumas operações básicas. Agora que a gente consegue acessar esses valores, a gente consegue começar a manipular os nossos valores para criar novas colunas, para fazer operações ali essenciais no nosso dia a dia e começar a pensar em transformações ou começar a pensar em outros tipos de coisas, beleza? Eu fiz aqui então, dentro do nosso data frame vendas ainda, a gente tinha lá preço, quantidade e produto, né? Acho que a gente tinha essas 3 colunas. Só que a gente não tinha um valor total. A gente tinha o preço do produto e a quantidade de produto que uma venda gerou. Só que se a gente quiser saber o valor total, a gente tem que multiplicar
o preço pela quantidade que vendeu. Com isso, a gente gera o valor total dessa venda em questão aqui. Então é bem simples, tá? Eu adicionando vendas, abre e fecha colchetes, adiciona aqui o nome de uma coluna, adiciona um igual, tudo que eu colocar aqui na frente, o resultado disso, dessa operação matemática, vai virar o resultado que vai ser armazenado na minha coluna. Então, deixa eu mostrar aqui. Esse daqui é a parte operações básicas. Aqui. Ele mostrou... Ah, tá. Esse daqui é mais pra frente. Beleza. Então, essa parte aqui, onde a gente faz a multiplicação de preço por quantidade e atribui em valor total e depois visualiza, é exatamente isso daqui. Então, aquele nosso data frame que só tinha 3 colunas, agora tem uma coluna nova, que é o valor total, que é basicamente a multiplicação aqui de quantidade pelo preço mesmo. Agora, se a gente quiser fazer algumas operações, tipo, ver qual que é o valor total das vendas, qual que é o preço médio, qual que é o produto mais caro, a gente consegue trabalhar em cima desses dados, né, em cima do DataFrame Vendas, e fazer aqui uma soma, um somatório total em cima da coluna valor total. Então, eu pego o DF Vendas, abro e fecho colchetes, passo o nome da coluna nova, dou um ponto sum, abro e fecho parênteses, né? Isso é parênteses. E ele vai dar um sum, ou seja, um somatório total de todas as minhas vendas. Então ele mostra aqui pra gente que o total é 7.284. Se eu quiser tirar um valor médio do preço dos produtos, bem parecido, só que no lugar de eu usar o sum, eu vou passar o min, que é para tirar a média, e no lugar de eu usar o valor total, eu vou usar o preço, que eu quero saber o preço médio e não o valor médio das vendas. Então, se eu quiser saber o valor médio das vendas, eu só passo o valor total aqui. Então, a gente consegue ir manipulando e brincando com essa parte mais matemática, né, de cálculo dos nossos valores. E agora, se eu quiser fazer uma espécie de filtro, eu posso fazer um filtro utilizando o nosso lock. No lugar de usar o myLock, que é pelo índice, eu uso um lock que é pela localização ali dentro do frame. Então ele consegue acessar a linha e as colunas com alguma regrinha booleana que a gente passar aqui dentro. E qual que é a regra booleana que a gente vai passar aqui? Isso aqui vocês não precisam entender a fundo por enquanto, tá? Mas é basicamente um filtro onde do nosso DataFrame de vendas, eu vou pegar ali a coluna preço, aonde o preço for mais alto. Então, aonde o preço for mais alto, eu vou extrair a minha coluna. Então, eu vou pegar o índice dessa coluna, vou jogar aqui no lock para ele mostrar o produto, né? Para ele mostrar o nome do produto que tem esse preço mais alto, esse index max, ou seja, o que for mais caro, vai estar mostrando aqui para mim. Então, esse tipo de filtro a gente vai aprender no decorrer do curso, não se preocupem, eu não quero que vocês decorem isso, enfim. Novamente, eu quero que vocês entendam qual que é o tipo de situação que a gente está aplicando aqui, qual que é o tipo de lógica por trás disso. Então, e com base nessa lógica, eu quero que vocês aprendam a desenvolver a própria lógica, vão atrás ali no Google, com IA, enfim, para conseguir desenvolver alguma regra parecida com isso, mas entendendo que aqui eu estou pegando o preço máximo e a partir disso eu estou pegando o nome do produto para daí depois mostrar o nome do produto aqui para falar que o produto mais caro é notebook. E é simplesmente isso, tá? Agora a gente tem um exercício prático, que seria uma proposta de exercício. Então a gente vai criar um DataFrame com dados de funcionário, bem simples. A gente passa aqui um funcionário, cria uma lista com nome, departamento, salário, anos de empresa, passa o nome dos funcionários, o departamento que eles trabalham, o salário deles, os anos de empresas de cada um. E agora a gente vai montar o nosso DataFrame. Então pd.dataframe passa aqui o dicionário com esses valores e a gente mostra o nosso DataFrame aqui. Salário médio do funcionário. DF funcionário, passa o nome da coluna, ponto min, a gente tira ali o salário médio dos funcionários. Funcionário com maior salário, bem parecido com o que a gente fez ali em cima do preço, né? Preço por produto. A gente quer saber o nome
o nome do funcionário com maior salário. Então a gente quer pegar o nome, o resultado vai ser o nome, aonde o salário for o maior. Bem simples, igualzinho que a gente fez, só mudou as variáveis aqui para nome e para salário. Que mais? É isso, tá? E agora eu acho que a gente tem alguns pontos importantes. O Pandas ele é fundamental para extração, transformação e carregamento de dados. A gente fez aqui hoje basicamente extração. Na verdade, a gente fez só transformação de dados, a gente brincou ali um pouquinho com leitura local, tá? A gente não leu de um arquivo externo e não extraiu para lugar nenhum, mas a gente brincou um pouquinho com transformação, mas a gente vai ver ali a parte de leitura escrita e depois exportação dos nossos dados e afins. Os data frames eles são como tabelas de bancos de dados, né, em memória. Então é como se a gente estivesse lendo bancos de dados, só que na memória do nosso computador. Então ele está ali na memória RAM, ele está sendo processado juntamente com os recursos da nossa máquina. Então ele é um pequeno banco de dados. O Pandas ele facilita, né, a limpeza, a transformação e a análise dos nossos dados. A gente viu que tem os métodos ali de descrição, de média, de máximo, de mínimo, que isso é muito bom para o dia a dia. A gente consegue fazer filtros com isso, a gente consegue trabalhar de uma forma mais eficiente com isso. O Pandas ele integra bem com outras ferramentas, como SQL, o Spark. Inclusive o Spark consegue rodar o Pandas muito bem, tá? Ele tem lá o Pandas, ele roda super bem dentro do Databricks, dentro de outras ferramentas parecidas. E o SQL tem algumas bibliotecas que a gente pode ver mais pra frente também, que elas são integradas com o SQL, onde você vai rodar ali uma consulta, uma query, em cima de um data frame, só que usando SQL. Então tem como brincar com isso. E ele é essencial para pipeline de dados e análises exploratórias. Então, análise exploratória seria você entender os seus dados, você fazer uma varredura, fazer ali todo o reconhecimento dessas informações. Pegando agora na aula 2, nosso objetivo é entender mais sobre leitura e escrita de dados. Então, nessa aula nós vamos entender como ler e escrever dados em diferentes formatos. Isso aqui é o mais importante dessa aula, diferentes formatos de dados. Essa é uma habilidade fundamental para engenharia de dados. Então, você trabalha com engenharia de dados, seja você sendo um analista, um cientista ou mesmo engenheiro de dados, você precisa saber manipular diferentes formatos de dados. Arquivo CSV, arquivo JSON, outros tipos de arquivos que possam vir, é muito importante você ter esse tipo de domínio. Excel é muito utilizado. Então, nosso objetivo hoje é entender como é que a gente pode ler arquivo CSV, JSON ou até mesmo Excel, entender os parâmetros importantes na leitura de dados, salvar dados em diferentes formatos. Então, além de ler os dados, a gente vai escrever novos tipos de dados, novos tipos de arquivos e lidar com problemas que a gente pode ter no meio dessa leitura dos dados. Então, novamente, a gente vai estar utilizando o import do Pandas, certo? E a gente vai estar utilizando agora um import novo, que é o import OS. Esse daqui, vocês dificilmente vão precisar instalar, porque esse daqui é uma das bibliotecas padrões que o Python traz, mas se precisar, é só fazer aquele esquema pip install OS que o Python vai instalar normalmente para vocês. Agora a gente vai ver aqui, aula 2, leitura e escrita de dados. A gente vai ler alguns arquivos CSV. Onde que esses arquivos se encontram, né? A gente tem aqui no nosso repositório a pasta data, onde a gente tem 4 arquivos: funcionários.json, logs sistema.json, métricas performance.csv, né? Esse log sistemas é .csv, e vendas.csv. Então esses são os arquivos que a gente vai estar utilizando. Perceba que se a gente estiver trabalhando com XML, com arquivo Excel, com outros tipos de arquivo, a forma como a gente vai ler com o Pandas é muito parecida. Vai mudar uma coisinha ou outra, mas a base é muito parecida. Então, se você tiver algum arquivo que é bem diferente do que a gente vai utilizar aqui na aula hoje, é só jogar no Google, jogar na documentação que você vai encontrar sim uma forma de ler. O que eu recomendo? Digita no Google Pandas como ler arquivo e daí você coloca o tipo do teu arquivo. No caso, como ler arquivo CSV, ele apareceria um pd.readcsv e daí ele passaria aqui o caminho do arquivo que você queria. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer, tá? A gente tem aqui o nosso data, que é a nossa pasta de arquivos, e a gente tem o vendas.csv, que é exatamente esse arquivo. Tem
data, vendedor, produto, categoria, quantidade, preço unitário e até mesmo a região ali da venda. E daí tem ali 15 registros, né? Ele vai do 2 ao 16, são 15 registros. E a gente vai fazer eu quero que vocês ignorem o nosso try except, porque esse daqui é um tratamento de Python que a gente pode fazer. Então, quem entende de Python, já fez o nosso curso de Python Fundamentos, vai entender um pouco para que funciona o try except. Mas aqui, se você utilizar sem o try except, vai funcionar da mesma forma, desde que você tenha um arquivo na pasta certa. Caso você tenha algum tipo de erro, por exemplo, caso o arquivo vendas não exista ou alguma coisa do tipo, ele vai estourar essa mensagem de erro falando que o arquivo vendas não foi encontrado, então você tem que verificar a pasta do arquivo. Então, acho que é importante usar o try except caso você esteja trabalhando com vários tipos de arquivo que estejam sempre em constante modificação. Mas caso você não esteja utilizando, é só se atentar se o arquivo está dentro da pasta corretamente. No nosso caso tá, então não vai estourar essa mensagem de erro. Dito isso, a gente passa aqui o pd.readcsv e passa o caminho do arquivo. Esse caminho, ele pode ser um arquivo local, então a gente pode passar aqui o caminho dele, e também pode ser uma URL. Se você passar uma URL que termine com .csv, o Pandas ele vai interpretar, ele vai fazer o download desse arquivo CSV e vai conseguir ler e converter para um data frame normalmente também, da mesma forma que ele está fazendo aqui com o nosso arquivo localmente. Então, se você passar um arquivo terminado .csv, seja ele local ou seja ele um arquivo HTTPS, uma URL, ele vai funcionar sem problema nenhum. Então, a gente passando aqui esse código para leitura, o readcsv, a gente vai ter o nosso data frame carregado. E é bem simples, tá? Ele gera aqui o data frame, criou a nossa tabelinha. E é exatamente igual como a gente já estava mexendo na aula anterior. A gente consegue ver a nossa tabela, consegue ver ali o shape dele, as primeiras linhas, o dtype. Agora o .read vai funcionar até melhor. Então, se a gente colocar aqui o .read, ele já mostra, né, as 5 primeiras linhas. Se a gente colocasse o .tail, ele iria mostrar as 5 últimas linhas. Ele iria mostrar essas 5 últimas linhas ali pra gente. Ele mostra os tipos dos dados. Então a gente tem aqui, ó, que os primeiros são todos object, são tudo string. Depois a gente tem quantidade, que é o número inteiro. Depois a gente tem float, que é um número com ponto, né, números de valores monetários. E daí a gente tem, por último, novamente uma string do tipo object para o data frame do Pandas. Alguns parâmetros que são importantes para a gente trabalhar ali com o readcsv. Alguns parâmetros que são únicos, né? Então a gente tem o separador, o encoding, parse dates, o index call, user calls, skip rules e o any rules. Basicamente o sep é o separador. Por padrão, a gente tem que o separador do CSV é a vírgula. Então, o separador é esse daqui. É o que vai ter a cada elemento, a cada registro, a cada informação, a gente vai ter uma vírgula separando os nossos valores. Tanto que, para quem não sabe, em inglês, o CSV significa comma separate value, ou seja, valor separado por vírgula. Comma é vírgula em inglês, então a gente tem essa definição. Isso porque CSV é igual a comma separate vary, que é igual a separado por vírgula. Então a gente tem essa definição. O encoding é basicamente a codificação, se ele é UTF-8, se ele é Latin 1 ou se ele é outro tipo de codificação. Por padrão, aqui no Brasil a gente usa o UTF-8, que o UTF-8 ele suporta caracteres especiais como acentuação e outros caracteres que a gente utiliza bastante. O parse date ele converte colunas para o tipo datetime, então se você tiver ali colunas do tipo date, já é interessante passar isso, porque ele já vai trazer as colunas com datetime e não vai deixar a coluna como se fosse uma string ou algo do tipo. O index call ele define a coluna como index, então a gente pode escolher uma coluna para definir como index. Caso a gente tenha, por exemplo, uma coluna ID, a gente já define essa coluna como index. Use calls, que seria para ler apenas uma coluna específica, então a gente pode usar esse use calls para pegar só o nome do vendedor,
de todos esses dados, a gente pegaria só o nome do vendedor para criar uma series ou até mesmo um data frame com isso. O skip rows a gente pode pular linhas, então a gente pode pular linhas específicas ou algo do tipo. E o any rows a gente também pode ler linhas específicas, parecido com o skip rows. A gente vai fazer aqui então um parse dates, né? Então aqui a gente vai fazer um read CSV igual a gente fez no vendas, só que vai estar usando o parse dates para fazer um parseamento das colunas que são datetime 64 para ele já carregar como se fosse dados, como se fosse data, né? Então eu acho que ele não vai mostrar o tipo. Deixa eu ver se ele traz o tipo aqui pra gente. Ele vai carregar normalmente. Carrega normalmente e não estoura nada. Então ele só carrega aqui a coluna de data normalmente, sem problema nenhum. E ela já vem com o tipo padronizado. Então isso que já é uma forma de simplificar o trabalho também. Deixa eu ver o que mais. Agora a gente também pode ler arquivos JSON. Deixa eu localizar a seção aqui, a seção 3. Seção 3, lendo arquivos JSON. Então, isso que a gente já viu, seção 3, lendo arquivo JSON. A gente vai passar esse arquivo JSON, que ele tem uma estrutura bem diferente do arquivo CSV. O arquivo CSV é meio horizontalizado, né? O JSON já é verticalizado e tem essa estrutura de chaves aqui, chave-valor. Então, a gente vai passar esse arquivo JSON. Novamente, a gente tem um try except, caso ele não encontre o arquivo. E a gente vai passar um pd.read.json. Então, se lá em cima a gente passou um read CSV, aqui a gente passa um read.json. E se fosse um Excel, tem o read Excel. Se fosse algum outro tipo de arquivo, ele poderia ter algum read, alguma coisa que é bem similar. Então, é só pesquisar se na documentação tem. Se não tiver, existem algumas formas de contornar que a gente pode ver no decorrer do curso também. A gente vai ler aqui nosso arquivo, vai mostrar as primeiras linhas desse arquivo. Então, ele já consegue padronizar esse arquivo JSON, que é verticalizado, né? Ele consegue padronizar de uma forma horizontalizada, como se fosse uma tabela mesmo. Então, ele consegue mostrar aqui pra gente. A gente consegue ver o shape dele, consegue ver mais informações também, sem problema nenhum. Como é que a gente pode lidar com alguns tipos de problemas, né? Então, a gente tem aqui alguns dados problemáticos. Então, a gente teria aqui nome, idade, salário, inversão, enfim. E a gente vai salvar esses dados aqui num arquivo temporário. Então, a gente vai dar um if open e salvar ele nesse output de temp problemas. Deixa eu ver se ele salvou aqui em algum lugar. Ele vai apagar, né, depois. Tudo bem, a gente não precisa ver o arquivo, porque o arquivo é basicamente isso daqui, tá? Isso daqui é um CSV, só que separado por vírgula, por ponto e vírgula. Então, daí quando a gente for ler, a gente usa o CEP, que é um separador diferente, a gente define ali que é o ponto e vírgula e não mais a vírgula. A gente define ali o decimal, que é a vírgula. Então, por padrão, o decimal ele é separado por ponto, porque esse é um padrão norte-americano, é um padrão que a galera usa lá fora, mas a gente usa vírgula por padrão de valor monetário, né? E aqui a gente vai estar mudando esse valor que hoje, o valor monetário aqui, tá como vírgula, a gente vai converter, vai falar que o valor monetário aqui é vírgula para o nosso Pandas entender que o valor decimal, o valor monetário é vírgula. A gente vai dizer que o separador é ponto e vírgula. E a gente vai dizer que se tiver algum valor nulo, ou seja, um valor vazio, a gente vai adicionar essa informação, essa label, essa informaçãozinha escrito sem informação de salário. Para a coluna salário, né, que ele vai colocar isso. Então, ele vai fazer uma tratativa ali. Para salário, ele vai n-values, tarará, vai deixar os valores nulos. E ele não trouxe essa informação. Mas ele conseguiu carregar as outras informações, conseguiu carregar aqui o salário normalmente. Provavelmente ele não trouxe a informação aqui, porque o salário ele reconheceu como um NaN, um not a number. Então ele não reconheceu como um espaço vazio. Se a gente tivesse definido como um NaN, ele iria conseguir sobrescrever, né, como sem informação de salário. A gente também tem esse useNumSum para a gente mostrar a quantidade de informações nulo. Então, o nome tem um nome nulo, que é esse daqui. Idade, nenhuma idade nula.
nula. Salário, a gente tem um salário nulo. Observação, a gente tem uma observação em nulo. Então a gente tem essa informaçãozinha também. O que é muito interessante porque a gente consegue atuar, tipo, se aqui tem informação, salário, nulo, tudo mais, a gente poderia ir lá na base dos dados, pedir para o responsável preencher ou alguma coisa do tipo, se a gente tem esse contato, né? Se, por exemplo, a gente recebeu isso do RH e tem esse dado aqui com salário nulo, a gente vai perguntar, essa pessoa aqui, qual que é o salário dela? E daí vai preencher aqui. Então, existem algumas formas de a gente contornar essas coisas de uma forma mais prática, né? Do que só pensar em código. A gente vê no código que isso está nulo e daí depois a gente vai buscar soluções reais, soluções do dia a dia de como contornar isso. E daí que ele está removendo, né? Ele remove esse arquivo temporário, por isso que a gente não localizou aqui. A gente pode escrever dados, igual ele escreveu aqui, né, com o arquivo temporário, a gente pode escrever dados e jogar para o nosso output aqui, que a gente já tem 3 arquivinhos aqui. E eu criei aqui, ó, dados de exemplo. Então, basicamente, chamo novamente o dicionário, produto, vendas Q1, vendas Q2 e categoria. E a gente transforma isso num data frame, dá um print aqui no nosso data frame para ver como ele ficaria numa tabela. E daí dá um toCSV. Se a gente usa o read CSV para ler um arquivo CSV, o toCSV a gente envia para CSV, passando um caminho em questão e passando o nome do arquivo com o tipo do arquivo aqui. E passa o index false para ele não trazer essa coluna de index, né? Então, se a gente abrir aqui o vendas trimestrais, aqui ele não vai deixar a coluna à esquerda de índice. Isso daqui é da nossa ideia, né? Que é a contagem de linhas. Mas ele não deixou à esquerda algo que ficaria assim. Se a gente deixasse o index true, ele deixaria algo bem parecido com isso daqui. Na verdade, seria isso, se a gente deixasse o index true. Então, com o index false, ele tira aquela coluna. Se a gente quiser salvar essa mesma informação, esse mesmo data frame, num JSON, orientado pelos records, pelos registros, a gente dá um toJSON, passa o nosso caminho aqui da pasta, o nome do arquivo, tudo mais, faz uma indentação, faz a orientação dele e a gente vai ter aqui o arquivo salvo como JSON, bem bonitinho também. Então aquele data frame que virou um CSV aqui, também pode virar um JSON aqui, formas da gente salvar o nosso arquivo. E agora, se eu quiser forçar um salvamento num Excel, eu poderia rodar aqui o toExcel, salvar isso daqui e tudo mais. Só que a gente não tem o XLS Write instalado. A gente precisaria disso daqui para conseguir salvar em Excel. Se a gente não tem isso, ele vai dar uma mensagem de erro. Então veja o porquê que é importante a gente usar o try except. Nesse caso, deu uma mensagem de erro, só que o código não parou. Se eu não tivesse usado o try except, teria parado, teria estourado o código e não teria rodado isso aqui para baixo. Então é interessante a gente usar o try except em pontos chaves do nosso código, porque ok, ele não vai salvar em Excel porque eu não tenho isso daqui instalado, mas depois eu vou lá, instalo, rodo isso daqui. Mas enquanto isso, ele vai rodando o resto do código, né? Então, como eu disse, a gente pode ler... Aqui seriam algumas simulações, né? A gente pode ler alguns dados de APIs. Então, a gente passaria aqui uma URL completa de um arquivo .csv, ou até mesmo de uma API JSON, dar um read JSON, passar o caminho de uma API. Isso daqui a gente não vai rodar esse código, até porque é um print, só mostrando como a gente poderia fazer. Mas vocês podem fazer isso com dados reais, com uma API real, passar esse tipo de fontes externas. E agora a gente chegou na parte final da aula 2, que é algumas boas práticas para a gente aplicar na engenharia de dados. A gente sempre tem que verificar o shape e o tipo do dado após carregar. Então a gente carregou um arquivo, seja CSV, seja JSON, Excel, qualquer tipo de arquivo que seja, faz a verificação do shape, vê se os dados estão se comportando como você espera. Pô, eu tenho um arquivo aqui com 1000 linhas, eu carreguei e ele veio só 100 linhas, tem algum problema? Então você vai lá e verifica. Então esse tipo de verificações rápidas é muito importante.
Usar o parse dates para garantir que as colunas de data e hora vão funcionar. Especificar o encode como o TF8 para a gente garantir acento, cedilha e outros tipos de caracteres também é muito interessante. Que mais? Usar o chunk size para arquivos muito grandes. Então isso aqui a gente vai aprender no decorrer do curso também. Mas pesquise sobre chunk size, eu acho que é muito importante vocês terem esse tipo de ferramentas, gatilhos, coisas que vocês possam jogar no Google e ter a mais assim no dia a dia. Mas para os nossos exemplos aqui nem faz muito sentido colocar o chunk size, porque não vai fazer diferença nenhuma. É para realmente arquivos extremamente grandes usar o chunk size. Validar dados após o carregamento é muito importante. Documentar o formato e a origem dos dados. Da onde que você tirou um dado, para onde que você vai mandar. Isso são mais práticas de engenharia mesmo, mas que podem te ajudar ali no dia a dia com a parte de processamento de dados. Usar o try except, como eu mencionei, mostrei ali um exemplo prático, e configurar alguns valores nulos, configurar os valores nulos apropriadamente, né? Então, se chegou um valor número, como que você vai tratar isso? E agora um exemplo prático de uma pipeline simples. A gente teria aqui uma funçãozinha que ela tem um arquivo de entrada e um arquivo de saída. Então essa função recebe um arquivo de entrada e saída, e esse arquivo de entrada ele é lido, né? Então a gente carrega esse arquivo de entrada, verifica quantas linhas foi carregada, já faz um parse no do tipo do dado, faz ali um cálculo do valor total, multiplicando quantidade, preço unitário, adiciona mais algumas colunas, tipo de mês, convertendo a coluna de data para mês e ano, e salva no arquivo do arquivo de saída. Então, seria isso uma funçãozinha bem simples que faz o processamento de dados de vendas. E agora a gente tenta executar. Então, a gente primeiro passa o arquivo de origem, datavendas.csv, que é o nosso arquivo de origem aqui, e passa o arquivo de vendas processada, que é para onde a gente quer mandar esse arquivo, né? Output, vendas processada, que é isso daqui que ele gerou. E daí ele vai processando, ele vai mostrar ali as 3 primeiras linhas do nosso arquivo, ele vai mostrar ali basicamente isso, né? Porque ele faz o processamento tudo dentro dessa funçãozinha aqui, que é uma função bem simples, que ela pode ser mais complexa ou não, depende da sua necessidade, que ela gera aqui um arquivo só passando essas informações, que é bem bacana, e eu acho que já é um caminho para vocês começarem a criarem os próprios ETLs e as próprias cargas de dados. Agora na aula 3, nós vamos aprender algumas técnicas de análise e exploração de dados, que é uma das etapas mais importantes e mais cruciais em qualquer projeto de engenharia de dados de uma forma geral. Então, nosso objetivo aqui é explorar a estrutura dos nossos dados, calcular a estatística descritiva, identificar padrões e anomalias em cima dos nossos dados, visualizar distribuições básicas, né, dos dados que a gente tem. Então, a gente vai ter um data frame, a gente vai conseguir visualizar qual que é a variação entre esses dados, ou algum tipo de distribuição que exista dentro deles, e também fazer análise e correlações em cima dessas variáveis, em cima desses dados. Então vamos lá, a gente vai estar importando pandas, a gente vai importar um NumPy, e como eu disse, caso seja necessário, vocês podem dar o pip install e o nome da biblioteca que vocês precisam instalar. E daí a gente vai importar o warnings apenas para a questão de ignorar alguns erros. Isso daqui pode deixar sem, pode deixar com, não vai fazer muita diferença na execução, mas como eu tive alguns probleminhas ali quando eu estava executando em cima do try, algumas operações, eu coloquei aqui para não ficar tão sujo o nosso output aqui no código final. Eu vou até rodar novamente para ficar mais bonitinho. E é isso, gente. Vamos lá, começando a nossa exploração e análise descritiva. Rodando aqui, beleza? Eu vou subir tudo aqui. A gente vai novamente pegar o nosso arquivo de vendas, né? Então a gente vai lá em data, vendas.csv, vai carregar esse arquivo como um JSON, vai carregar esse arquivo CSV, vai carregar o JSON. Então a gente vai ter 2 data frame. Então a gente vai ter carregado os nossos 2 arquivos aqui, tanto o vendas como os funcionários. Se der qualquer tipo de erro, a gente pode criar os dados apenas de exemplo, tá? Então, caso dê erro no carregamento,
a gente vai estar criando os dados aqui, forçando a criação deles na mão, sem depender dos arquivos CSV. Mas no caso, a gente tem aqui, ó, vendas e funcionários, então não vai cair nessa mensagem de erro. Agora, a gente vai começar a visualizar de fato esses dados. Esses dados carregaram aqui, tudo certo? Visualização geral dos nossos dados. A gente tem dois datasets, vendas e funcionários. O dataset de vendas tem 15 linhas, 7 colunas. As colunas são essas daqui. E o período, então ele começa ali de 24, 15 de 1 de 2024 até 5 de 2 de 2024. Esse é o período dos nossos dados. Como que a gente pegou isso? Pegando ali o data frame de vendas, pegando a coluna data e colocando um ponto min, ou seja, pegando a menor data até a maior data. Então essa é uma forma simples da gente traquear da onde que começa e até onde que vai os nossos dados. A gente mostrar ali o período mínimo e o período máximo. O valor mínimo e o valor máximo, a gente tem ali uma definição de período, né? Uma espécie de linha do tempo. As primeiras linhas dos nossos dados são essas daqui. Então a gente tem ali, ó, o nome do vendedor, produto, categoria, enfim, exatamente como a gente tem no arquivo CSV. Só que aqui no DataFrame novamente, algumas informações gerais desses dados, igual a gente já viu, né? Então ele mostra ali as colunas, se são valores nulos ou não, tipo desses dados da coluna, se é object, que é string, ou se é números inteiros, datetime, float, e todas as informações que a gente possa ter. A gente também pode fazer alguma espécie de análise descritiva em cima desses dados. Então, a análise descritiva a gente pode descrever usando simplesmente esse método describe que o próprio DataFrame, que o próprio Pandas disponibiliza para a gente. E o describe ele já vai trazer algumas informações aqui. Então, a menor data é essa, a maior data é essa, e a data média, a média das datas é isso daqui. Fica meio estranho pensar nisso, né? Mas ele acaba calculando como a data vira um valor numérico, ele consegue calcular uma espécie de média ali da data, o que pode ser um pouco estranho para algum tipo de análise. A quantidade ali dos elementos, né? Então, a quantidade de vendas, o preço unitário, a gente também tem essa estatística descritiva que vem do ponto describe. E a gente também pode fazer um ponto describe usando variáveis categóricas. Então a gente coloca aqui o object para fazer a inclusão desse e colocar um describe em cima das variáveis categóricas. Então ele vai fazer uma contagem da quantidade de elementos, então quantidade de vendedores únicos, de produtos, de categoria, de região, na verdade quantidade de vendedores, né? E daí aqui embaixo quantidade de vendedores únicos, de produtos únicos, de categorias únicas e de regiões únicas. A top pessoas, né? Top produtos, usuário, categorias e região. Aqui teria que ver se ele está pegando por ordem alfabética, como é que ele está fazendo esse top, porque é um pouco estranho. Provavelmente é o top mesmo, o que está lá em cima. Vamos dar uma olhada. Então, isso daqui provavelmente é alguma coisa nessa linha, tá? E a frequência que aparece, essa frequência também ele não diz muito o que seria, mas a gente consegue ir trabalhando nisso, olhar a documentação e ver o que significa cada uma dessas estatísticas que ele traz pra gente. A gente pode criar a nossa própria estatística customizada. Então, eu vou pegar aqui, criar uma nova coluna, valor total, adicionar aquela continha, né, quantidade, vezes preço unitário, criar uma coluna nova, e agora a gente tem as estatísticas customizadas em cima do valor total. Então, nossas estatísticas customizadas de total de venda, a gente faz um somatório do total de venda, a média de venda, a gente faz uma média do total de venda, a mediana das vendas, a gente usa um median para tirar a mediana, o desvio padrão, a gente usa um STD, o coeficiente de variação, que é basicamente a variação dos dados em relação à média. Então, vamos lá, a gente tem todos os dados, o menor, o maior, o valor médio e tudo mais, e quanto que cada dado ele varia a partir da média. Então, se a gente tem, sei lá, 1, 10 e a média desses valores deu, sei lá, 5, 6, alguma coisa assim. Quanto que 1 varia até o 5? Quanto que 10 varia até o 5? Então é basicamente isso o coeficiente de variação. Então a gente consegue fazer o cálculo disso. Maior venda, menor venda, usando o max e o min também. E daí a gente mostra aqui essas informações com esse
pequeno looping aqui, né? Esse forzinho, só mostrando a estatística que a gente quer, que seria a chave aqui do nosso dicionário, e o valor, né? O resultado dessa operação. A gente pode fazer alguns tipos de análise de frequência. Então, value count, que seria vendedores... qual que é a frequência, né, de aparição dos vendedores. Então, cada vendedor, quantas vezes que cada vendedor apareceu. Então, seria basicamente quantas vendas cada vendedor fez. Então, esse aqui fez 3, 3, 2, 2. Então, a frequência de cada vendedor numa tabela de vendas é quantas vezes eles venderam. O produto mais vendido, então a gente consegue ver a frequência dos produtos, como todos os produtos foram vendidos uma vez só, porque só tem uma repetição ali. Ele vai aparecer aqui uma vez, não vai dar para ranquear eles. Distribuição percentual de produtos, então ele vai pegar ali qual que é a distribuição percentual em relação a um total, né? Então, do total de vendas, cada produto equivale a 6%, mais ou menos. Então, se a gente tiver isso daqui. Como a gente tem essa quantidade de produtos aqui e todos venderam a mesma quantidade, todos vão ter a mesma porcentagem. Então não dá para tirar muita informação disso, mas se a gente tivesse ali um produto que vendeu 2, 3 vezes a mais, ou um produto que vendeu sozinho 50% das vendas, daria para tirar alguma espécie de insight ou algum tipo de ideia em cima desses dados. O que é uma forma interessante de pensar quando você está fazendo mais uma análise analítica mesmo, para criar resoluções ou algo do tipo. Mas para a gente de engenharia de dados, talvez não faça sentido se atentar tanto nisso. A gente só quer ver mais a qualidade dos dados e o quão importante esses dados são para o nosso negócio. Os valores únicos, né, e valores nulos. Então, data tem 15 valores únicos. Então, como que a gente fez isso, né? A gente pegou valores únicos por coluna. Cada valor único, a gente viu cada uma das colunas, verificou se era um valor único, e daí fez uma contagem, e daí colocou aqui o nome da coluna e a quantidade de valores únicos de cada coluna. A gente tem acho que 15 colunas mesmo. Vendedor, data, no caso, a gente tem 15 datas diferentes. Vendedor, a gente tem 6 vendedores diferentes. Produtos, a gente tem 15 produtos diferentes. Isso a gente já sabia. Categoria, a gente tem uma categoria só. Fiquei curioso agora para saber qual que é a categoria. Categoria é tudo eletrônico. Eletrônico. Quantidade, a gente tem 8. Preço unitário, a gente tem 15. Região, a gente tem 5. Então, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e... Centro-Oeste? Isso. 5. Valor total, 15 valores únicos. E é isso. Então a gente consegue fazer as nossas análises pontuais do jeito que a gente quiser. Valores nulos, a gente não tem nenhum valor nulo. Isso é muito bom, quer dizer que a nossa base está bem preenchida, quer dizer que a nossa base está bem formulada. E para fazer isso também é bem simples. Valores únicos, a gente pega o nosso dataframe, .snu e de .sum. E com isso a gente consegue fazer uma contagem dos valores únicos de cada uma das colunas aqui. Bem simples também. Percentual de valores nulos, a gente também pode fazer um percentualzinho. Então, valores nulos barra quantidade de vendas, multiplica por 100, tem 0% de valores nulos em cada um dos valores que a gente tem aqui. Agora, uma espécie de análise de distribuição. A gente tem distribuição por quartil, então, primeiro quartil, segundo quartil, terceiro... Enfim, são os quartis que a gente consegue dividir ali na estatística, né? Que seria particionar os nossos dados de uma forma mais pontual. Então, seria cortar os nossos dados em 4, e daí cada uma partezinha seria... essa aqui seria a primeira parte dessas 4, essa aqui seria a parte do meio, ou seja, a segunda parte, terceira parte, quarta parte, que seria por aqui, na verdade. E daí a gente faz ali um loopzinho só para entrar nesses valores, e daí a gente faz detecção de outliers. E como é que a gente faz? A gente verifica se o valor ele está fora ou não desse quartil. Então a gente só joga ali, mostra os valores de cada quartil, e daí mostra se existe algum outlier e apresenta qual que é esse outlier. No caso,
a gente tem os valores aqui, que no final vão gerar uma média, né? Todos esses valores aqui vão chegar naquela média que a gente já viu lá para cima. E daí depois a gente vai ter aqui um outlier que é 5.000, ou seja, 600, 900, 1.800, tá tudo dentro de um padrão. 600 e 3.700, ok, são os valores que pode variar, porque são produtos que têm valores diferentes, mas eles ainda podem convergir. Quando a gente aplica essas regrinhas de detecção de outliers e tudo mais, que a gente não precisa se aprofundar aqui, mas é basicamente um cálculo para verificar se esse valor ele tá puxando a média muito para cima ou muito para baixo, a gente consegue localizar que existe algum tipo de outlier, ou seja, um valor fora da média, um valor que está puxando nossos dados lá para cima. Então a gente consegue fazer cálculos mais complexos para análises. Mas novamente, não é o nosso objetivo fazer análises mais complexas aqui. O nosso objetivo é aprender que existem essas possibilidades e aprender que a gente consegue aplicar tudo isso com o Pandas, que a gente consegue colocar isso na prática. Agora a gente vai focar um pouquinho em análise temporal. As análises temporais, elas são variações de tempo, né? Então a gente tem um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui, que a gente teve lá vendas diárias em uma semana, vendas diárias no mês, e a gente consegue ver a variação dessas vendas no decorrer de um tempo. Isso é uma análise temporal, certo? Mas o que a gente vai fazer é verificar se os dados eles estão batendo e se eles estão dentro de uma análise temporal. E a análise temporal só é possível se a gente tiver valores referentes a datas. Então, se a gente tiver uma coluna de datas, a gente consegue fazer uma espécie de análise temporal. A gente tem aqui vendas por dias, né? Então, se tiver uma coluna data em columns, a gente consegue fazer esse tipo de validação. Se não, ele vai pular isso se não tivesse a coluna data. Se tivesse outro nome ou algo do tipo, ele iria pular essa validação, porque não faz sentido você fazer uma análise temporal se não tem uma coluna de data. A gente vai ter que pegar o dia da semana. Então, a gente pega da nossa data, pega o day name, ou seja, o dia da semana referente àquela data, e o mês referente àquela data em questão. Bem simples, a gente criou aqui duas colunas novas. Vendas por dia da semana e vendas por mês. Vendas por dia da semana, a gente faz um agrupamento aqui por dia da semana, pelo valor total, que é a nossa coluna, faz um somatório e daí depois dá um short values, ou seja, organizando eles pela maior venda até a menor venda. Então a gente percebe que segunda teve mais venda, sábado é o segundo dia com mais venda, terça o terceiro dia e assim por diante. Domingo é o dia que teve menos venda aqui nessa base. No mês, a gente pode fazer algo bem parecido, só que no lugar de separar por dia da semana, a gente separa a nossa base por mês. E daí a gente faz um somatório. Primeiro mês a gente teve mais vendas, que a gente também pode fazer alguma análise de correlação em cima desses dados, que é basicamente para a gente entender como que as variáveis estão relacionadas entre si. Então a gente vai selecionar apenas as colunas numéricas, usando o Select the Types. Então, de todas as colunas que a gente tem no DF Vendas, a gente vai pegar apenas as colunas numéricas, usando esse Include NP Number. Então, tudo que for do tipo numérico, independente ali o tipo do número, tudo que for numérico, ele vai selecionar como uma coluna e vai mostrar aqui no Numeric Columns, ou seja, quais colunas são numéricas. E a gente vai ter aqui as correlações. A gente vai aplicar uma correlação em cima dessas colunas, na verdade, com um ponto core, que cria uma matriz de correlação, que na prática é isso, é uma matriz de correlação. Como que os dados de quantidade, preço unitário, valor total e mês estão relacionados entre si? Então, quantidade com quantidade é 1 para 1, ou seja, quantidade está estritamente relacionado com quantidade porque faz sentido. Quantidade e quantidade é a mesma coisa. Mas quantidade com preço unitário tem uma certa variação. Então 0,57 é a variação dele. Esses valores aqui são valores que a princípio não fazem muito sentido, mas existe uma tabelinha que a gente pode seguir. A correlação ela é mais forte quando esse número ele for maior do que 0,5 ou menor do que 0,5, certo? Então, se o valor tiver uma correlação de número 1, quer dizer que é uma correlação suprema, que o valor é igual, basicamente. Tem 100% de correlação, é 100% igual o número. Mas se tiver uma correlação ali de 0,5 ou 0,5
0,05, quer dizer que ainda tem uma correlação forte, tá? Mas talvez fuja um pouquinho das informações. O mês e quantidade, por exemplo, aqui, ó, ele já foge dessa correlação forte, tá? Tipo, 0,09 não é uma correlação tão forte, é uma correlação mais fraca. 0,5 é uma correlação forte. Então eu acho que, não sei se deu para entender, mas eu acho que dá para ir nessa linha. Então a correlação forte, quanto mais forte, quer dizer que mais relacionados os dados estão, mas se for 1 para 1, quer dizer que o dado é exatamente igual. Então a gente tem aqui a construção da tabelinha, e é isso, a gente consegue montar isso, fazer um mapa de calor para mostrar mais visualmente o quão correlatos os dados estão entre si. A gente pode fazer análise por grupos. Então, aqui a gente tem uma análise por grupos, estatística por vendedor, valor total, e a gente faz um agrupamento. Então, a gente agrupa os vendedores e daí faz agregações do valor total, quantidade, somatória, média e o desvio padrão do valor total e a mesma quantidade, e a quantidade a gente faz um somatório total. E daí, com isso, a gente vai ter uma estatística do vendedor, que seria isso daqui. Então, a gente tem a soma ali de vendas do valor total de cada vendedor, da média que cada vendedor fez, do desvio padrão de cada vendedor, do somatório ali de quantidade de produtos que eles venderam. Então é uma outra forma da gente visualizar e criar estatísticas em cima dos nossos dados. A gente pode criar ali o top produtos por valor total. Então a gente faz um agrupamento por produto, pega o valor total, faz um somatório e organiza, né? Faz um short values por valor total e é isso. A gente vai ter um top produtos. O notebook da Dell é o mais caro e daí o cabo HDMI acaba sendo mais barato aqui. Identificação de padrões. A gente pode fazer análise de padrões, né? Em cima dos nossos dados, para verificar qual que foi o vendedor mais eficiente, qual que foi o produto premium, dias com mais vendas, então dias com vendas acima da média, né? Então dia 4, dia 15. Então a gente consegue aplicar essas coisas também. Como é que a gente faz o vendedor eficiente? Faz um group by, pega o valor total e tira uma média do valor total que cada vendedor tirou. Então, o vendedor que tem uma média alta quer dizer que ele tem uma venda eficiente. O produto premium, né? Qual que é o produto que o preço unitário tem uma média maior? Então, a gente também consegue tirar uma média aqui. Datas. Quais são as datas que tem mais venda? A gente consegue fazer um ifzinho aqui para verificar se valores com datas. E daí verificar vendas diárias, basicamente tirando média, fazendo somatório e mostrando que o dia que teve 15 vendas, vendas diárias, esse daqui, dias acima média, vendas diárias, dias com vendas acima da média, 4 dias de 15, 4 dias teve mais vendas acima da média do que todos os outros 15. Então é esse tipo de informação aqui. A gente pode criar relatório de qualidade. Então, novamente, a gente vai ter aqui uma funçãozinha que cria um relatório de qualidade, coloca o nome do nosso dataset. E daí a gente vai fazer o relatório de qualidade em cima do nosso dataset, passa o nosso data frame, faz um total ali dos registros, quantidade de colunas, então ele vai mostrar ali registros colunas, faz um cálculo ali da completude média, então ele faz ali para verificar qual que é a porcentagem, né, da completude dos nossos dados, então o quão preenchido está o nosso dado. Então, se tiver muita informação nula, ele consegue fazer aqui uma soma e mostrar que a porcentagem dos nossos dados está nula ou não. Então a completude está em 100%, quer dizer que todos os dados estão preenchidos. Se tivesse lá em 90% de completude, queria dizer que 10% dos nossos dados estão não preenchidos. Então a gente poderia ter esse tipo de insight. Colunas com problemas. A gente pode verificar quais são as colunas específicas, né, com problemas. Então, se a completude for menor que 95%, não é o nosso caso, mas se a completude fosse menor que 95%, ele mostraria quais colunas que teriam problema. Então, é uma forma de automatizar essa busca, né, para a gente entender quais colunas que têm problemas de valores nulos ou algo do tipo.
Mesma coisa para valores duplicados, tá? Então a gente consegue ver quantos valores duplicados que tem, no nosso caso é 0. Distribuição de tipo, então a gente tem esses tipos de dados que a gente também viu, mas de uma forma mais consolidada. Então a gente faz ali essa funçãozinha para automatizar o nosso relatório de qualidade, e daí depois chama os nossos data frame. Então eu rodo essa mesma função para o data frame de vendas e depois para o data frame de funcionários. Então relatório de funcionário e relatório de vendas que estava aqui em cima. E ele vai mostrar o nosso relatório aqui completo para os dois. E agora, para finalizar essa parte do nosso curso, dicas para engenheiros de dados. Sempre comece com um ponto info e um ponto describe. A gente já viu isso, mas é muito importante usar o ponto describe para você ter uma noção dos dados que você está carregando. Porque, ok, a gente está pegando aqui arquivos mais simples, com 16 linhas, coisas super simples, mas vai chegar um dia que você vai trabalhar com um arquivo de 1.000, 10.000, milhares de linhas, e você não vai poder ver todas as linhas ali na mão. Então é importante usar o ponto describe para entender os seus dados de uma forma mais geral. Verificar os valores nulos e duplicados, então fazer relatório de qualidades ajuda bastante. Análise de distribuição para detectar os outliers, ver os valores que estão fora do esperado. Usar o value count para variáveis categóricas, calcular correlações para entender relacionamento entre os dados, documentar achados importantes da exploração. Então, achou alguma coisa? Registra num papelzinho, num bloco de notas ou alguma coisa do tipo, que é muito importante durante o seu processo de trabalho. Criar visualizações para comunicar insight, valide suposições sobre dados. Então, se teve alguma ideia, não deixe só na ideia, pesquise, veja se faz sentido, crie um código para testar essa tua ideia, valide suposições sobre os dados, mesma coisa. Identifique padrões temporais se aplicáveis, se fizer sentido a questão dos dados temporais que eu mencionei, né? Faça verificações de padrões, veja se as vendas estão crescendo com o tempo ou se estão diminuindo com o tempo. Esse tipo de informação é muito crucial, mesmo para um engenheiro de dados, e monitore a qualidade dos dados de forma contínua. Então, não é só carregar os dados ali e pronto, esquecer esses dados, enfim. É criar relatórios, criar formas de você garantir que esse dado vai se manter bom e vai se manter usável pelo todo o ciclo de vida dele, independente se ele vai precisar durar 1 ano, alguns meses ou por mais tempo. Vamos ter algumas técnicas essenciais para limpar e tratar dados. Essa é uma das tarefas mais importantes e demoradas da engenharia de dados. O objetivo então aqui é identificar e tratar valores nulos, remover e tratar duplicadas, padronizar formatos de dados, tratar outliers, ou seja, valores fora da linha, validar e corrigir tipos de dados e normalizar textos e dados categóricos. Então a gente vai conseguir sair dessa aula com uma visão de como fazer todas essas coisas. Vamos lá, a gente vai estar importando então Pandas, o NumPy, o RE, que isso daqui é para manipulação de regex, de expressões regulares, o datetime é para manipulação de datas, tá? Então é muito importante, vocês vão ver que a partir de agora a gente quase sempre vai utilizar o datetime quando tiver algum tipo de data, e por data que é dia, mês e ano, é tempo que a gente precisa tratar. E o warnings é só aquela questão de avisos, eu acho que teve alguma aula anterior. Então, a gente tem aqui o título da nossa aula, criação do nosso dataset. Eu quero mostrar para vocês que esse dataset está com alguns probleminhas. Eu criei aqui um dataset sujo, então é uma simulação de um dataset sujo de alguns possíveis erros que vocês possam ter quando vocês forem carregar ali um CSV, um JSON ou uma base de dados externa de outro sistema, beleza? Então a gente tem aqui alguns IDs duplicados, então 1, 2, 3, 8, 9, 10 e 10. Isso aqui não faz sentido. Não faz sentido a gente tem 2 IDs se a gente tem dois nomes iguais. Então talvez dê para tirar alguma coisa do tipo. A gente vai fazer esse tratamento. Mas tem ID duplicado, tem que fazer algum tipo de tratamento, certo? A gente também tem e-mails fora do padrão. Você tem o e-mail aqui, mas não tem o domínio dele. Da onde que é esse e-mail? Então a gente teria que colocar alguma coisa aqui. A gente tem e-mails nulos. A gente tem idades inválidas.
Então a gente tem idades nulas, a gente tem idades negativas que não faz sentido nenhum, e a gente tem idades aqui de 150 anos, de pessoas que eu acho que não existe ninguém com 150 anos vivo hoje, nem sei se já existiu. Então a gente precisa fazer alguns tipos de tratamentos em cima da nossa base de dados. Salários também com formatos inconsistentes, por exemplo, dinheiros com vírgula e ponto, aqui tem ponto, daí outros não tem nem ponto nem vírgula, NA, então algumas informações quebradas. Formatos de datas também, né? Onde tem ano, mês e dia, depois dia, mês e ano, e enfim, tá tudo bagunçado aqui, a gente tem que padronizar isso. E departamentos também com inconsistência do case, então RH com maiúsculo, RH com minúsculo, TI, marketing minúsculo, então a gente tem que fazer esses ajustes na inconsistência. A gente vai estar importando, né, então o nosso data frame aqui, normalmente só convertendo esse dicionário num data frame de fato, trazendo aqui para um DF sujo e daí printando ele na tela. É exatamente o que a gente está mostrando aqui já. A gente vai ver ali o shape dele, ver os tipos de dados, igual a gente verificou nas aulas anteriores, que é um padrão interessante de se analisar, né? Quais são os tipos de dados que a gente está carregando, quais tipos de informações a gente tem. A gente percebe que a data ele trouxe como object, porque ele não conseguiu inferir qual que é o tipo de dado. Tipo, a gente tem aqui ano, mês e dia, mês e ano, tem informações vazias, então não tem como dizer que essa coluna aqui é uma coluna de data, porque ele não conseguiria se localizar. Então a gente tem que forçar de alguma forma, fazer alguma limpeza para ele conseguir entender o que é date time, por exemplo, nesse caso. Então a gente tem aqui tipos de dados, e agora a gente vai começar a fazer algumas identificações do nosso problema. Então, identificando alguns problemas que a gente tem aqui nos nossos dados, a gente vai criar uma funçãozinha para diagnosticar os problemas comuns dentro dos nossos datasets. Então, essa função vai receber um data frame, um dataset, e vai começar a verificar. Vai fazer verificações de valores nulos, vai fazer verificações de valores duplicados, a quantidade, né? Bem parecido com aquela análise que a gente fez ali, acho que na aula 3 ou 2 desse curso, onde a gente fez um diagnóstico mesmo, que reportava para a pessoa quais os tipos de informações. E é isso, duplicados, verificar o ID, se tem ID duplicado, verificar a string vazia, verificar valores fora, um outlier, né, fora do esperado. E o que seria um outlier para a idade? Menor que 0 e maior que 120. Então, hoje eu acho que tá nessa faixa, né? Hoje eu acho que a gente tem ali, a pessoa mais velha do mundo tá bem próximo de 120, ou talvez até menos, mas se tem uma pessoa com 120, é bem provável que se tem uma pessoa com 120 no nosso sistema, é algum erro de registro, é alguma informação inconsistente. Então, precisaria verificar isso e fazer algum tipo de correção, ou não, ou aplicar alguma regra para... Sim, hoje já existe uma pessoa com 125 anos, mas eu acho que é bem improvável isso. Aqui, então, a gente faz essa verificação, se tem menos que 0. E, dependendo do caso, tá? Dependendo da situação da nossa base de dados, 0 pode nem ser uma nota de corte aqui. Por exemplo, a gente não quer pessoas com menos de 0. Ok, existem pessoas com 0 anos, 1 ano, 2, 3, mas se a gente quer um cadastro que só permita pessoas que sejam maiores de idades, a gente vai eliminar todo mundo que seja menor que 18. Então a gente criaria algum sistema de verificação para isso. Não queria fazer isso, eu só queria verificar se a pessoa... Faria um sistema de verificação, se a pessoa tem menor de 18 já mostraria como um outlier, fora do esperado. Então a gente pode fazer esse tipo de validação também. Não é o nosso caso, a gente só quer aqui registros de pessoas, independente se essa pessoa é ou não maior de idade. E daí a gente roda, né? Em cima do nosso data frame, a gente roda um diagnóstico e ele já mostra que tem linhas completamente duplicadas, a gente tem uma, por causa da verificação do ID duplicado a gente tem um. String vazias, a gente tem uma string vazia no nome. Então, se a gente dá uma olhada aqui em cima, tem uma string vazia no nome, então tem isso. Tem uma string vazia em contratação, então uma string vazia em contratação. E idades inválidas a gente tem duas, né? Menos 5 e 150. Note que ele não trouxe o none,
como uma idade inválida porque a gente não definiu isso. A gente não colocou essa regra para trazer como uma idade inválida. Então a gente precisaria adicionar como uma idade inválida ali. Só que a questão é que o NaN a gente pode tratar de outras formas, tá? A gente só tá verificando idades inválidas. Se for menor que 0 ou maior que 120, é provavelmente uma idade válida. Depois a gente vê se a idade tá ou não preenchida. Agora a gente pode tratar valores nulos, que é essa questão. A gente faz aqui uma cópia do nosso dataframe sujo e a gente vai limpar ele. Como é que a gente limpa? A gente pode limpar esse dataframe aplicando algumas coisas. Então, tratar a colunidade preenchendo com a mediana. Então, a gente vai pegar a mediana de todas as pessoas para preencher as idades que estiverem nulas. Pode não ser a melhor forma de resolver isso, tá? Porque você vai colocar uma idade que a pessoa não tem, bem provável. Mas você vai colocar uma idade que bate com a mediana das outras pessoas que estão na mesma base. Então é uma forma de normalizar. O ideal é não cadastrar pessoas sem idades. O ideal é ir lá e arrumar no cadastro, na origem desse dado. Quando não possível, daí você faz uma aplicação de alguma regra do tipo. A mediana é uma alternativa, mas depende do tipo de análise que você vai fazer mais para frente. Então, ele vai fazer aqui o preenchimento da mediana e daí a gente vai sobrescrever, né? Então, ele vai preencher a idade mediana em cima das idades que estão vazias, com o fio NA. Então, fio, ou seja, preencha aonde estiver vazio, né? Nulo, NA, todas as idades com a mediana. E daí ele vai aplicar aqui na coluna idade. A gente pode tratar os e-mails, remover registros com e-mails nulos para esse exemplo. Então, a gente tem um e-mail nulo, se eu não me engano, que é lá em cima ele está como e-mail nulo. E a gente vai remover o registro inteiro, né? Então, a gente traz aqui o dataframe e daí depois mostra o dataframe a quantidade de elementos. Então, deixa eu achar aqui. Antes da remoção, depois da remoção. E-mail nulo. A gente tem um e-mail nulo aqui em cima, que é esse daqui. Então, a gente removeu esse e-mail nulo da nossa base, fazendo apenas a remoção. Então, a gente vai dropar, né? Dar um drop NA, drop todos os e-mails que são nulos. Todas as linhas que tem o e-mail nulo, a gente vai dropar. E agora a gente vai preencher o nome. Quando o nome for NA, a gente vai preencher com não informado. A gente poderia fazer a mesma coisa por e-mail. Se o e-mail não tá nulo, a gente poderia colocar o e-mail não informado. Mas se a gente dropar aqui, também faz sentido, porque às vezes, se você não tem e-mail, como é que você vai entrar em contato com a pessoa? Então é uma forma de dropa o que você não consegue contato e deixa não informado para os nomes, e daí depois você entra em contato com o nome do e-mail, enfim, tenta alguma forma de scrapping para resgatar esse nome a partir do e-mail, que seria mais fácil do que resgatar o e-mail a partir do nome. Valores nulos após o tratamento. A gente vai ter aqui valores nulos após o tratamento. A gente tem uma lista. Então, zerou a quantidade de valores nulos após todo esse tratamento ali em si. Agora a gente pode tratar as duplicatas, ou seja, os valores duplicados, né? Registros antes e registros depois das duplicadas. Então, basicamente, a duplicada é bem parecido com o drop NA, só que a gente vai dropar o que tiver duplicado. A gente viu lá que tinha o ID 10, né? O ID 10 ele estava repetido 2 vezes, então a gente vai dropar, vai eliminar esse ID 10, essa linha do ID 10 da nossa base, removendo ele por completo. Então a gente vai de 10 para 9 registros. Então, duplicado por e-mail a gente tem 0, ou seja, não tem nenhuma chave que e-mail e nome sejam iguais. A gente fez aqui duplicada por ID, né? Agora aqui ele estaria fazendo uma duplicada por e-mail. Então, se tivesse nome e e-mail duplicado, ele iria dropar igual ele fez aqui. No caso, tem 0, então ele não dropa. Então, existem várias formas de fazer duplicadas, tá? Então, sei lá, duplicada por CPF, ou duplicada por nome, sobrenome, enfim, alguma coisa do tipo. Nome, sobrenome e idade. Então, bem difícil ter mesma pessoa com o mesmo nome, mesmo sobrenome, mesma idade. É muito improvável. Pode ser que tenha, mas existe uma probabilidade menor do que uma pessoa que tenha nomes diferentes. Agora, padronização de texto. A gente vai fazer uma funçãozinha para padronizar o texto. Então, função que limpa e padroniza o texto, remove o espaço extra, converte para title case. O title case, basicamente, a primeira letra de cada palavra vira maiúscula. Mas, basicamente, se a gente tiver aqui Marcos, vai virar
Marcos. Se a gente tiver aqui Marcos, também vai virar Marcos. Então ele faz esse tipo de padronização usando essa funçãozinha. Então se o texto ele for nulo, ele já retorna o texto, porque não faz sentido nenhum. Mas se o texto estiver preenchido, a gente vai dar um strip para tirar espaço extras e tudo mais, e vai usar um ponto title para converter nesse padrão aqui, que é um padrão mais legível, mais padronizado, né? Vira um padrão de fato. E daí a gente usa essa função para aplicar sempre que a gente precisar. Padronizar departamentos, então, bem parecido, tá? A gente vai pegar todos os departamentos, ver se ele é nulo ou não. Se não for nulo, a gente vai dar o strip e também colocar um lower, ou seja, deixar tudo em minúsculo dessa forma. Então, diferente do title, que deixa a primeira letra maiúscula, o lower deixa tudo minúsculo. A gente teria o upper, que deixaria tudo em maiúsculo. Então, a gente faz esse mapeamento e é isso. Para vendas, vira vendas, marketing vira marketing, TI vira TI e assim por diante. Então, a partir do momento que ele está tudo minúsculo, a gente mapeia, né? Pegando o que está escrito lá e deixa dessa forma aqui mais padronizado. Antes da padronização, a gente tem tantos nomes únicos e departamentos únicos. E daí, depois da padronização, a gente vai ter mais... Deixa eu ver aqui o resultado. Após a padronização... Antes da padronização, a gente tem esses nomes únicos. E após a padronização, a gente tem esses nomes únicos. Fica bem melhor, bem mais legível. E os nomes, eles ficam de acordo com esse padrão de primeira letra maiúscula. E os departamentos, eles ficam assim. Vendas, marketing, TI e RH. Não fica tudo jogado do jeito que tá. Algumas validações e correções de e-mail. A gente pode fazer validações e correções de e-mail usando o regex. Então a gente importou aquela biblioteca RE lá em cima para poder fazer a utilização do regex. E aqui, gente, eu não vou me prolongar na explicação do regex, porque eu acho que valeria aí uma aula de 1 hora só para regex. Mas a gente pode fazer basicamente uma validação, tá? O regex, ele é isso daqui. Então a gente descreve um padrão. E isso daqui vai definir que antes do arroba eu estou suportando caracteres alfanuméricos. Ou seja, número, letras, traço, underline, e é isso. E o sinal de mais, e é isso. Depois do arroba, eu só aceito alfanumérico sem os caracteres. Então aqui vai ser só letras e números. E daí ele vai ter que ter pelo menos um ponto. Então vai ter que ser alguma coisa, .com. Pode ser .br ou não. Então vai ter que ter pelo menos um ponto de separação aqui. Então o padrão do e-mail, né? Ele fica... e-mail, arroba e-mail, fica mais ou menos assim. Então se chegar um nome aqui, arroba um domínio aqui, ponto qualquer coisa, esse regex aqui, que é esse padrão que a gente definiu, ele vai dar um match. Então a gente vai pegar o re.match e vai dar um partner, né, seguindo esse padrão, e vai passar o e-mail da pessoa. Então a gente valida o e-mail fazendo uma verificação e ele retorna um booleano. Então, sim ou não? O e-mail está nesse padrão? Sim. Ou o e-mail está fora desse padrão? Não. Se o e-mail estiver dentro do padrão, o e-mail é válido. Se não, ele é um e-mail inválido. Com os e-mails inválidos, o que a gente vai fazer? Vai contar a quantidade de e-mails inválidos, certo? E a gente vai remover o que for e-mail inválido, basicamente. Porque, novamente, se a gente não tem o e-mail da pessoa, a gente não consegue contato e não consegue buscar mais informações. Então, seria uma forma de eliminar essa pessoa da base de dados também. Tratamento de outliers. A gente pode fazer verificação, né, de tratamento de idade, verificar se a pessoa tem uma idade nula ou não, verificar se é menor do que 18, se é maior do que 70, para verificar a idade mínima e a idade máxima, aqui em casos de aposentadoria, questão de trabalho, né? Então a pessoa trabalha de 18 a 70, nessas questões aqui, e faria um tratamento de outlier. Tudo que tiver fora disso é um outlier, e daí a gente aplica o outlier para colocar o valor mais adequado. Deixa eu achar aqui, tratamento 7. Tratamento de outlier, tarará. Então a gente tem aqui as idades. Então a gente vai estar preenchendo as idades com a média das idades, igual a gente já viu lá anteriormente, né? Então a gente aplica o tratamento dos outliers aqui,
verifica a idade da pessoa, tudo mais, e a gente consegue centralizar isso. Então a idade mínima é 25, idade máxima 150, depois do tratamento a idade máxima ficou como 70. Então ele aplicou isso tirando todo mundo que está fora desse outlier. Padronização de salários. É bem parecido com o que a gente fez agora, só que como tem a questão do ponto, da vírgula e tudo mais, a gente vai ter que fazer algumas conversões, tá? Então primeiro a gente converte tudo para string. Pega ali os valores que tinha sem ponto, com ponto e vírgula, só com ponto aqui e tudo mais, converte para string e daí com a string a gente vai conseguir trabalhar. Porque isso daqui poderia ser um float, isso daqui poderia ser um inteiro, isso daqui poderia ser só uma string. Então, a partir do momento que é uma string, a gente consegue trabalhar. Primeiro a gente dá um replace no que for ponto por nada. Beleza? A gente dá um replace no que for ponto por nada e depois a gente dá um replace no que for vírgula por ponto. Tá, isso daqui vai virar nada, isso aqui vai virar nada, isso aqui vai virar ponto, que é o padrão, né, americano. Esse caso aqui, a gente vai ter um salário que está acima, mas a gente vai conseguir tratar também. E daí a gente vai converter esse valor, o resultado disso, para um float e vai retornar. Então a gente tem aqui salários após a conversão, o salário mínimo é esse, o salário máximo é esse. Só que a gente ainda tem uma questãozinha aqui, ó. Se o salário ele for... Até daria para colocar isso aqui agora, tá? Salário STDR, papapá. Se... Vou fazer aqui, se... Dá para fazer um float aqui. If... float. Dá pra converter o salário aqui, salário final. Pega isso daqui. E daí aqui a gente retorna o salário final. Mas, se o salário final for menor do que 0, já retorna. Beleza. Mas se o salário final for maior do que... Vamos lá. Estamos com uma 10 mil máximo. Isso daqui tem que ser... Isso aqui tem que ser 6. Isso aqui vai ser 6 mil. Vamos colocar o 10 como teto. Na verdade, 1000. 10 mil. Quantos zerinhos que tem aqui? 3, 100. 100 mil. Se for maior do que 100 mil, então a gente divide o salário final. Pega o salário final e divide por 10. Porque daí, nesse caso aqui, esse salário vai virar um 6.850 centavos. E eu acho que era isso que estava na base, né? Vamos rodar isso aqui. Se a gravação não vai quebrar, acho que vai rodar rapidinho. E é isso. Vamos verificar esse valor. Esse valor estava como 6.800. Então ele tem que mudar agora para 6.850 centavos. Cadê? Ainda... Acho que ainda tá fora, né? 5 mil... Deixa eu achar esse salário. Dá pra ver antes aqui, ó. Antes da conversão, salários... 6 mil. Isso. Acho que tem que dividir por 100, porque por 10 vai andar uma casa só. Então divide por 100. É isso. Cadê você? Divide por 100. E agora sim. Porque daí 100 vai pegar os 50 e vai mover para 50 centavos. Então vai ser 6 mil. Cadê você? Agora sim, ó. Aqui, ó, após a conversão, deu certo. Então, existem várias técnicas que a gente pode trabalhar, tá? Mas são formas da gente ver. Se a nossa base tá indo até 10 mil, e tava o salário lá de... Era quanto? 600 mil? Então a gente sabe que não vai passar de 100 mil o salário. Então a gente divide por 100 e arredonda ele para deixar dentro do que tá certo, né? Dentro da formulação correta. Padronização de datas.
Vamos lá, padronização de datas, a gente consegue fazer também uma funçãozinha que vai receber a data em formato de string, porque a nossa data tá como formato de string, tá? Tem ano, mês e dia, mês e ano, tá um formato completamente fora do que a gente espera. E aqui são os formatos que a gente pode receber. Então a data pode ser ano, mês e dia, dia, mês e ano, dia, mês e ano, ou ano, mês e dia. São esses os padrões que a gente recebe. Só que separado por traço ou por barra. Então são esses os possíveis padrões. A gente vai verificar, né? Vai tentar cada formato, vai tentar inferir cada formato em cima de uma string. Então a gente pega cada string de data que a gente tem e tenta inferir um desses formatos. O formato que fizer sentido, ou seja, o formato que der match, ele vai conseguir converter para a data e vai retornar ali a data para a gente. E é isso, tá? Se nenhum formato funcionar, ele tenta dar um parse automático, porque daí ele tenta descobrir qual que é o formato. Mas provavelmente são esses 4 aqui mesmo. Então, datas antes da padronização eram assim: ano, mês e dia, mês e ano, com traço, com barra, tudo mais. Agora a gente tem tudo ano, mês e dia com tracinho corretamente. E algumas validações finais que a gente pode estar fazendo. Validações de qualidade do dataset limpo. Então a gente faz algumas validações finais, aquela questão de completude que a gente viu, né? O quanto por cento que o nosso dataset está preenchido, questões de duplicatas, tipos de dados finais, ranges válidos, né? Ranges de data de 18 a 70, de salários válidos também que são maior de 0. E a gente aplica essa validação. E ele traz aqui o 98% de completude. Queria entender o porquê disso, mas também é um número bem aceitável, tá? O 98% de completude é às vezes muito mais utópico, assim, porque na vida real a gente não vai ter tanta completude, né? A gente geralmente ele vai ter dados com 70%, 80% de completude, e isso a gente já fica feliz. Então isso é um valor super interessante, mas também nossa base é bem pequena aqui nesse exemplo. E pipeline de limpeza reutilizáveis. Então a gente consegue criar classes. Então isso aqui poderia ser um outro arquivo, alguma outra coisa, mas a gente poderia criar classes para limpeza e tratamento de dados de formas reutilizáveis, de uma forma que a gente não dependesse de cada base de dados criar uma validação, uma limpeza específica. A gente poderia criar um limpador de dados que ele já verifica as coisas principais ali. Faz a verificação de remover duplicada, contar duplicada, dropar elas, remover NA, fazer um preenchimento de padronização de nomes, de textos, aplicando o title ou dropando se fizer sentido, fazendo validação de e-mail, sempre aplicando lá a questão do regex e tudo mais, tratando os outliers. E aqui daria para deixar mais genérico ainda, tá? Aqui ele está tratando só a idade, mas a gente poderia fazer uma tratativa de outlier que recebe um arquivo JSON, e esse JSON seta o que é outlier de idade, o que é outlier de salário, o que é outlier de várias coisas para ele ir tratando como um looping mais complexo. E também a gente consegue, enfim, fazer várias outras tratativas, e aqui o céu é o limite, a gente pode automatizar tudo que a gente quiser e gerar um relatório de limpeza. Então, a partir disso, a partir desse tratamento, a gente faz um printzinho, como se fosse uma seçãozinha ali de print, mostrando o que aconteceu, o que ele fez. Então, depois dessa limpeza automatizada, ele removeu uma duplicada, encontrou 2 e-mails inválidos e fez a limpeza ali de 11 para 10 registros, porque ele removeu uma duplicada. Daria para ter muito mais coisa, tá? Isso daqui vai depender da sua necessidade e de como que você quer fazer. E agora, as boas práticas dessa parte 4. Sempre mantenha backup dos dados originais. Então, se você tem um arquivo aqui na base, deixa eles aqui, não vai sobrescrever esses arquivos. Cria uma nova pasta de output, uma pasta que você possa salvar os seus dados, uma pasta que você possa guardar o que você alterou, e nunca salve em cima dos dados originais, tá? A não ser que você tenha alguma forma de resgatar eles depois, mas nunca salve em cima deles. Documentar todas as transformações aplicadas, criar funções reutilizáveis, igual a gente foi fazendo funções de limpeza, funções de padronização, validar dados após a cada etapa da limpeza. Então,
limpou, veja se faz sentido ali o que você fez e vai tocando dessa forma. Estabeleça regras de negócios claras, automatize validações com testes. Então, a gente ainda não tocou nisso, mas eu acho que pode ser uma coisa interessante, é colocar testes dentro dessas validações. Se você espera um formato de dado, você tem que ter essa saída, então fazer esse tipo de validação é muito boa também. Monitorar a qualidade dos dados, tratar casos especiais e exceções. Usar log, a gente acabou usando muito print aqui, né? Mas usar log para registrar isso é uma forma bem legal. O print também funciona, a gente mostrando aqui no terminal, mas o log ele vai registrar no sistema, então é uma forma um pouco mais profissional também. E criar relatórios de qualidade de dados. Então, o que a gente fez aqui é um mini relatório da limpeza, mas relatórios de qualidade de dados podem te ajudar nesse processo e provavelmente vão te ajudar nesse processo de melhoria dos seus dados. Então é isso, gente. Finalizando aqui o nosso vídeo. Essa foi a primeira parte de 3 vídeos, onde eu vou trazer todos esses conteúdos de pandas que vocês viram aqui do lado no nosso editor de código. A ideia é trazer 3 compiladões com várias aulas de pandas bem estruturadas, como a gente viu aqui no decorrer dessas aulas, dessa 1 hora e pouco, quase 2 horas aqui, se for parar para ver. E essa ideia vai ter ainda mais 2 vídeos nesse mesmo formato. Eles estão dando ali 1 hora e pouco, tem um que vai dar, eu acho que bem próximo de 2 horas também. Então, se você quer ver os próximos vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar ali o sininho do YouTube, porque isso ajuda o YouTube a lembrar de entregar os vídeos para vocês e ajuda você de lembrar de acompanhar o canal e continuar consumindo esse conteúdo que vai te ajudar a aprender mais sobre Python, pandas, engenharia de dados e tudo mais. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.